De blusa de time. Fala, torcedor vascaíno, saudações, mais um vídeo aqui no canal Vasco é Nosso. Meu nome é Paulinho, falar um pouco dessa partida de ontem. Resultado muito humilhante para a instituição, para o Vasco. Jogadores do Vasco ontem atuaram de forma bastante com dificuldade, né? Mais uma vez. Vamos tocar nesse assunto. Tem um jogo também, próximo sábado aí também, a gente vai debater sobre esse assunto, pontuação do Vasco, no classificação do Brasileiro. Galera que estiver chegando aí, puder dar aquela moral, curtir, compartilhar com mais vascaínos, se inscrever quem não é inscrito. E a gente agradece aí a colaboração de todos nesse sentido. Vamos falar dessa partida de ontem. Infelizmente, um resultado humilhante, 4-0 para o Independente Del Valle. Independente das circunstâncias, jogar na altitude. O início do jogo foi bom. Para nós, torcedores que assistimos, parecia que o Vasco retomaria aquele futebol que nós vimos contra o São Paulo. Já nos traz outro tipo de visão, expectativa, né? A gente sempre, como torcedor, vai torcer para que a equipe entre empenhada, disposta a vencer os seus jogos, e não foi diferente no início do jogo. O Vasco entrou bem, a escalação que o Diniz colocou em campo foi surpreendente para muitos, devido à ausência do Coutinho. Todos esperavam a substituição dele, ou o Garré, ou um outro cabeça de área meio campo, fechando ali o meio. Então, surpreendeu devido a ele ter entrado com o GB. A escalação: Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura, Tietê. E o ataque, com a substituição do Coutinho para o GB, ficou dois centroavantes ali de origem, o GB e o Verrete, e o Nuno Moreira do lado esquerdo e o Ryan do lado direito. Foi uma escalação para muitos ousada do Diniz, mas que surgiu efeito no início do jogo, como eu disse, no início da partida. O Vasco pressionou, a equipe do Del Valle estava muito melhor nas finalizações, finalizando ali várias vezes, 2 chutes fortes ali do Ryan de falta, o próprio GB em alguns momentos ali se infiltrando dentro da área, com transição de jogadas, toque de bola, ele e o Verrete. A equipe estava bem, estava totalmente controlado o jogo, mas infelizmente aos 11 minutos, numa jogada ali infeliz do Piton, ele fez uma falta, o juiz dentro de campo deu cartão amarelo devido à falta ser dura, mas aí o Vasco chamou, e aí vocês imaginam o que pode ter acontecido, né? O Vasco perdeu um jogador aos 11 minutos, o Vasco chamou como jogada perigosa e realmente ele acertou com a sola da chuteira a perna do jogador equatoriano, foi expulso, e aí com -1, aí começou o desequilíbrio, o desastre da equipe, recuando, trazendo toda a equipe do Del Valle para cima, num desespero ali, né, diante de campo, tentando se defender o máximo que podia. Segurou bem a pressão do Del Valle no primeiro tempo, até a prorroga, até os acréscimos ali do primeiro tempo. O árbitro deu 6 minutos devido à paralisação do VAR, e entre ali esse período de tempo, né, que o árbitro deu, o acréscimo ali do primeiro tempo, o Independente Del Valle abriu o placar 1-0, bolas alçadas na área, constantes, bolas alçadas na área. O jogador do Del Valle se antecipou ao jogador do Vasco, da zaga, e fez o primeiro gol, virando o primeiro tempo na vantagem de 1-0. E no segundo tempo, todos sabem aí, já o resultado todos já tem, já sabem, né? 4-0. A equipe do Del Valle pressionou o tempo todo, 31 finalizações, isso não é comum num jogo, mas foi o que aconteceu, um massacre do Del Valle aí,
com essas finalizações. Um pênalti a favor da equipe do Del Valle que o Léo Jardim defendeu. Os 4-0, infelizmente, foi devido à falta de um jogador dentro de campo e a inoperância também na marcação. Culminou nessa goleada vexatória mais uma vez desse ano. Já tivemos uma derrota também assim contra o Melgar. E mais uma vez essa derrota. E aí já sai um pouco fora dos parâmetros de altitude, de qualquer outro tipo de pensamento, né? A gente até vai amenizar, tentar atenuar o resultado devido a isso, mas é complicado. A gente também está sempre, né, tá disposto a querer criar um mecanismo, uma ideia de que as coisas podem melhorar. E está muito difícil de imaginar isso. A classificação para a Sul-Americana acho impossível, com esses 4-0, mas futebol tem de tudo, né? O próprio Independente Del Valle já levou 6 gols nesse campeonato, levou 6 gols na Libertadores do River Plate. A gente espera que, quem sabe aí, São Januário, o Vasco faça uma partida perfeita, sem erros, para que a gente possa tentar tirar essa diferença de 4 gols, que vai ser difícil, quase impossível, mas acho que o Vasco precisa se empenhar um pouco mais, tentar evitar certas jogadas para que não atrapalhe a equipe. Como eu disse, até os 11 minutos o Vasco vinha jogando bem, dava para competir muito bem com a equipe equatoriana. Independente agora de qualquer coisa, o Vasco precisa arrumar aí os cacos, né? E mudar a chavinha aí agora para o Campeonato Brasileiro. Próxima partida do Vasco contra o Grêmio em São Januário. Ingressos já estão sendo vendidos. Uma partida que também precisa da que o Vasco possa se recuperar o mais rápido possível, até porque hoje se encontra na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, né? A 2 pontos ali da zona do rebaixamento, diferença de 2 pontos do primeiro da zona. O Vasco está com 13 pontos, o primeiro da zona ali está com 11, e a gente enfrenta o Grêmio, que está hoje em 12º lugar, com 16 pontos. O Vasco conseguindo garantir uma vitória nessa partida, ele consegue ultrapassar o Grêmio devido ao número de vitórias. Hoje o Vasco se encontra com 4 vitórias e o Grêmio com 4 vitórias. E o Vasco ganhando, vencendo, vai a 16, ultrapassa o Grêmio em número de vitórias, inclusive até o Corinthians também, que está com 16. Com 4 vitórias também a gente conseguiria ultrapassar o Corinthians. Chegaríamos ali próximo à 10ª colocação, entre 11º e 10ª colocação. Então o Vasco precisa, como eu disse, se rearrumar. O Diniz, como eu disse, montou uma equipe devido às necessidades, né, da altitude e devido à ausência do Coutinho, montou um grupo para poder competir. Infelizmente, como eu disse, a ausência do Piton fez com que a gente perdesse um pouco, né, da estabilidade, principalmente defensiva, e aconteceu o que aconteceu, esse desastre aí, esse vexame do Vasco tomar mais uma goleada no ano. Esperamos que seja a última e que a equipe volte e consiga aí, dentro da semana, se recuperar o mais rápido possível, porque não dá tempo para ficar se lamentando, e a recuperação tem que ser de imediato, e que contra o Grêmio o Vasco mostre a sua competência, a sua capacidade de competir dentro de São Januário, com o apoio dessa torcida, e que saia com a vitória para a gente poder tentar atenuar um pouco mais esse vexame, essa dor que a torcida sempre tem em jogos do Vasco, já preocupado sempre. E na outra terça-feira é o próximo jogo contra o Del Valle, e vai ser em São Januário também, mais uma vez. O Vasco tem 2 jogos aí consecutivos em São Januário. Esperamos que a equipe do Vasco se comporte de forma responsável e que traga uma vitória aí, um alento, mesmo que não seja a classificação, mas que tenha a competência de vencer em São Januário, para que a gente possa seguir aí o ano aí, evitando vexames como esse que aconteceu na partida de ontem, né? Então é isso, galera. Fiz esse vídeo rapidamente para montar um conteúdo, não estava nem muito afim de fazer esse vídeo, mas
mediante ao canal que precisar da gente movimentar e colocar algumas questões, inclusive nossas opiniões como torcedor. Triste pela derrota de ontem, mas colocando um conteúdo aqui para debater com vocês, torcedores. E agradecer a quem está chegando. Até o próximo vídeo aí, quem puder, sempre dar aquela moral aí se der. Curtir para chegar mais vascaíno e se inscrever no canal quem não é inscrito. Forte abraço, até o próximo vídeo.